Eu acho engraçado quando a gente abre o YouTube e o algoritmo começa a recomendar um vídeo que, por mais que os dias passem, você acabe vendo coisas totalmente distintas do que você geralmente vê, aquela thumbzinha continua ali. Passa um dia, passa outro e de novo e mais uma vez. E no meu caso foi esse vídeo aqui do Alanzoca. Dia saía, dia entrava e esse vídeo não deixava os meus recomendados. Até que certo momento, de tanto o YouTube me mostrar esse vídeo, eu me rendi. E quando eu resolvi clicar... Ah, esse jogo é bom, é um dos... Eu me arrisco a dizer que... Puta, não, daí eu acho que eu vou longe demais se eu falar isso. Eu ia falar que é um dos melhores jogos de herói que tem também, porque tem o Homem-Aranha que é bom pra caralho, tem o Batman que é absurdo, mas esse daqui tá junto com eles, tá? Pelo que eu me lembre. Vamos ver. Boom. Uma memória soterrada foi desbloqueada quase que instantaneamente. Esse cenário, essa movimentação, os NPCs, pô, eu tenho quase certeza que eu joguei muito esse jogo na minha infância. Mas eu não lembrava de quase nada. E depois de ver mais ou menos uns 2 minutos de gameplay do Alan, eu resolvi que eu queria rejogar. Mas como eu tinha formatado o meu computador há pouco tempo, eu tava praticamente sem jogo nenhum. E sem os meus emuladores também. Então eu queria achar como e onde eu poderia rejogar Wolverine. Eu fui pesquisar no YouTube. Em uma pesquisa rápida, vi que dá pra baixar o arquivo do game e jogar no emulador de PS3. O que é algo fácil de fazer. Eu jogo em emulador o tempo inteiro. E lá fui eu baixar tudo de novo. Configurei o RPCS3 vendo o vídeo desse carinha aqui, fui até esse site e baixei o jogo. Só que quando eu fui jogar... Ai, que estranho. Cara, eu devo ou ser muito burro ou muito azarado. O game não aparecia no meu emulador de jeito nenhum. Até que eu percebi que nesses vídeos, todos diziam que o emulador lia somente esses 2 tipos de arquivo. E eu só encontrei o jogo em formato ROM nesses sites. ROM, ROM, sei lá. Ok, talvez se eu tentasse no emulador de Xbox 360, eu já vou adiantar e dizer que também não consegui fazer o jogo reconhecer no Xenia, sei lá o nome desse emulador de Xbox 360. Não é possível. Eu devia estar fazendo alguma coisa errada na hora de configurar. Mas eu não desisto fácil. Tentei procurar no YouTube, no Google, no Reddit, em fórum, li diversos posts e conversas sobre como eu devia configurar esses emuladores e nada dava certo. E depois de horas tentando, eu tava bem perto de desistir, até que eu clico por acaso num vídeo bem escondido, com bem poucas visualizações, no qual o cara deixou o arquivo do game upado em uma pasta do Drive. O cara fez upload do game inteiro numa pasta do Drive. Ele simplesmente me salvou aqui. E como nesse mesmo vídeo ele tava jogando o jogo do Wolverine enquanto ele falava ali umas histórias dele, tudo parecia estar funcionando normalmente. Eu tava até achando fácil demais pra ser verdade. Então eu fui lá, baixei o jogo e quando eu fui abrir... Perfeito. Eu poderia, enfim, rejogar essa obra de arte. Mas, se vocês acham que foi só a vontade de jogar esse jogo que me fez gravar esse vídeo, vocês estão redondamente enganados, tá? O buraco é bem mais embaixo e a gente vai chegar lá. Só que pra isso, a gente vai precisar voltar lá na data de lançamento. Do jogo? Não, senhor, não. Do filme. Como vocês devem ter percebido, o nome do jogo X-Men Origins Wolverine tem uma leve semelhança com o nome do filme. É o mesmo nome. É literalmente o mesmo nome. Esse filme foi lançado em 2009, sendo esse também o ano de lançamento do jogo. Na época era super normal acontecer de desenvolverem os games a partir dos filmes, reutilizando a história do filme, já que eles achavam que, como os filmes eram meio que uma fórmula já validada, entre muitas aspas, era muito mais seguro lançar aquele sucesso como mídia jogável, que na teoria seria tão bem aceito quanto pros fãs de qualquer obra. Curiosidade que isso já acontecia muito antes dos anos 2000. O primeiro jogo que foi tirado de um filme foi ET. A Atari lançou ele em 1982, que inclusive foi um fracasso de vendas, né? Tem até um lixão cheio de exemplares desse jogo soterrados lá, né? Mas enfim. Voltando ao assunto, era muito normal ter até cenas do filme no meio do game, pra dar uma economizada com aquelas animações em CGI caríssimas que rolavam no meio dos games ali, nas aberturas dos games da época. Inclusive, isso até deixava alguns desses jogos com um andamento bem chatinho, pois se aquele jeito de contar a história deu certo no filme, não quer dizer que também vai dar certo no jogo. Mas graças aos deuses, isso é uma coisa que não vai acontecer aqui em Wolverine, porque os produtores foram bem inteligentes em deixar o storytelling do jogo totalmente diferente do filme. Então senta aí que eu vou resumir pra vocês da melhor maneira a jornada que vivemos na pele do James. Ou melhor, do Logan. E se você estiver pensando por que caralhos ele chamou o Logan de James, bom, muito provavelmente você não viu essa
catástrofe feita por mãos humanas. Ou talvez você só não lembrava mesmo. E sim, eu precisei rever esse filme. E eu já digo de antemão que vocês não estão perdendo nada deixando de assistir essa jossa. Inclusive, é por isso que eu vou resumir, pra evitar que cenas como essa aqui aconteçam enquanto vocês assistem o filme. Tudo começou no Canadá, terra natal do Peludão, por volta do ano de 1845, com uma criança adoecida no seu leito e o seu irmão ao lado cuidando dele. O pai, entre aspas, do garoto chega pra ver se tá tudo bem com ele. Mas então ouvimos um homem gritando ao lado de fora da casa, chamando pela mãe dos dois. Então esse maluco que tá gritando do lado de fora tenta arrombar a casa, esse cara aqui sai correndo pra fazer alguma coisa, mas um som de tiro ressoa na mansão. O garoto doente levanta correndo e ao chegar no hall de entrada, ele encontra o pai caído, quase morto. Nessa cena nos é revelado que o garoto James é um mutante, e não é qualquer um não, né? Era o Wolverine. Então ele corre na direção do cara armado pra tentar vingar a morte do seu pai. Quase toma um tiro na cara, mas a sua mãe o protege e ele consegue fincar suas garras no bucho desse cara, que 2 segundos depois disso revela que na verdade ele... Quem é o pai do James? Pera, então você tentou dar um tiro na cara do seu filho há 5 segundos atrás? Que roteiro bom. Então os irmãos fogem do local e vem a parte da introdução do filme, mostrando que os irmãos cresceram e passaram por incontáveis guerras juntos. Os dois com temperamentos totalmente opostos, um é mais tranquilo, o outro sanguinário, o que ocasiona na prisão dos dois por crimes de guerra. E ao serem presos e executados, entre muitas aspas, a tropa descobriu que eles eram imortais de fato. Então eles são jogados numa prisão e provavelmente eles passariam o resto da vida encarcerados, mas o Stryker chega até eles, que é o líder de uma operação militar secreta que recrutava super soldados mutantes, né, pra quem não sacou ainda, pra realizarem trabalhos sujos. Então depois de muito tempo deles trabalhando nessa operação, chegamos nessa cena aqui do avião, que revela a última missão do James sendo parte da equipe do Stryker. E é aqui que a gente volta pro jogo. O game começa logo depois dessa cena aqui, bem no salto do avião, onde Wolverine aterriza com um grande estilo, dando início na primeira batalha e já mostrando que os gráficos da época não estavam pra brincadeira. O cara regenera em tempo real. Como vocês também puderam reparar, essa operação acontece quando ele ainda tava com as garras de osso, muito antes de colocarem ferro dentro dele. Bom, a mecânica do jogo é bem simples, contendo grab, ataques médios e fortes, e uma série de combinações entre os dois, pra você se sentir estiloso, no estilo Wolverine de lidar com as coisas, arrancando a cabeça de quem entrar no seu caminho. E nesse jogo botaram até mecânica de parry, que faz toda a diferença nos combates. Sério, é muito foda. E assim a gente vai, lutando com a galera da região, até que chegamos no boss Leviathan, que seria relativamente fácil de enfrentar se não fosse o fato de que eu tô jogando no PC e o botão pra desviar era algum direcional, mais Z, mais Shift. Tipo, impossível. E como eu não tenho 15 dedos na mesma mão e eu também, né, não ia usar as duas, eu troquei a bind do Z pra esse botão lateral do mouse e deu tudo certo. Depois de todo esse início grandioso que deixou geral de boca aberta na época, temos um salto temporal que nos leva pra esse momento aqui do filme. E perdão, mas agora eu vou ter que dar spoiler de um filme de 2009. Você já devia ter visto, né? Ou não, né, que eu falei que o filme é ruim. Mas indo direto ao ponto, antes desse momento aqui, acontece uma série de coisas. O Logan entende que ele tava numa operação sanguinária que visava apenas os fins mesquinhos do Stryker, e ao invés de dizimar toda a população daquele vilarejo, ele optou por cair fora do projeto. Então se passam cerca de 6, 7 anos... Canadá, 6 anos depois. Ele acaba conhecendo uma garota chamada Kayla e se torna sua namorada. Mas nada disso é por acaso. Eu já vou matar um dos plots do filme aqui. Ela foi enviada pelo Stryker sob a chantagem de que se ela não fizesse isso pra vigiar o Logan, a irmã dela ia rebolar errado pros cria e morrer na mão da galera do Stryker. Então, também mandado pelo Stryker, o Victor, ele vai até ela, forja sua morte, só que pro Wolverine tudo isso foi totalmente real, ele tava sendo manipulado de todas as maneiras possíveis. Inclusive dizem por aí que depois que ele descobriu que a Kayla tava armando tudo com o Stryker, ele virou até rato de academia, tá tomando trembolona e os caralho. E como o Victor ele queria ser notado, ele espera pelo Logan num bar da cidade local. Este lugar é seguro. Seguro? Até que o Logan o encontra e eles entram num combate frenético que resulta na vitória do Dente de Sabre. Ah, eu também não disse, né, que o Victor é o Dentes de Sabre. Porra, mas aí você não sabia disso, você também é meio burro. E isso acontece porque ele é totalmente mais animalesco do que o Logan. O nosso querido peludão, ele ficava tentando se conter pra não ser igual ao irmão dele, né, que era meio paia. Então ele pisa na mão dele,
quebrando as garras do Wolverine. E como o Stryker não é idiota nem nada, ele aparece todo apavoradinho, dizendo que o Victor surtou e que ele tá caçando todo mundo da antiga equipe, que até o Wade foi morto e que só havia um jeito do Logan ser indestrutível, que seria submetendo ao experimento X. E se caso desse certo, cenas como essa jamais aconteceriam novamente. No jogo eles invertem a ordem dos acontecimentos, tendo o Victor ido atrás do Logan e matado a Kayla depois da luta dos dois. Porém, eu acho que os dois jeitos pra mim aqui funcionaram até que ok, tá bom. E aí, o momento que vocês tanto esperavam acontece. O Logan deixa colocarem ferro dentro dele. Depois do experimento ser concluído e geral ali na sala achando que o bagulho tinha dado errado, ele volta à vida com uma única coisa em mente: a sua vingança. Mas o Stryker tinha outros planos, obviamente. Ele queria ter o controle total do Logan. Então ele manda a galera ir pra cima do Logan, e é claro que todo mundo é solado facilmente pelo cara. E a cada momento que a campanha do game se desenrola, eu respeito mais o estilo e as lutas desse game. Esse jogo é muito bom. É muito satisfatório o combate desse jogo, é muito bom. Então, andando mais e chegando no fim dessa parte do laboratório, a gente entende que não vamos ficar no futuro o tempo todo. O jogo vai nos levar constantemente pro passado e pro futuro e vice-versa, pra contar a história de uma maneira diferente da do filme. E eu particularmente curti demais esse recurso de salto temporal pra manter a gente curioso o tempo todo. Por exemplo, a gente tá no passado e quando acaba de acontecer alguma coisa e vai ter algum evento importante, eles cortam e vão pro futuro. E a gente fica, eu quero voltar pro passado pra entender o que tá acontecendo. Mas aí acontece a mesma coisa no futuro. Quando vai acontecer alguma coisa importante, eles cortam e voltam pro passado. E você fica, tá, eu vou descobrir o que tem no passado, mas eu quero voltar pro futuro agora pra saber o que vai acontecer depois. E eu nem preciso dizer que isso é totalmente diferente do filme, né? O filme acontece de uma maneira linear ali e whatever. Então a gente volta pro passado. E esse trecho aqui vai nos narrar desde o início da última operação completa até o conflito com o pelotão de mutantes do Stryker. E a história do futuro vai contar como a vida do Logan mudou pra sempre depois que armaram tudo pra ele, o forçando a optar pela vingança. Então eu joguei, relembrei de muita coisa, foi uma experiência insana. E depois de eu já ter avançado consideravelmente no jogo, eu tava até perto desse querido aqui, amado por todos, o que eu vou chamar carinhosamente de Deadpool do Gavin Hood, com espada enfiada nos braços, sem boca. Ai. E por eu estar tão avançado assim, eu achei que eu podia voltar a ver o vídeo do Alanzoca tranquilamente, já que agora isso não ia estragar minha experiência, né, de rejogar e tudo mais. Eu não ia ter nenhuma lembrança ali cortada pelo vídeo. Eu sempre prefiro jogar, né, a experiência. Eu prefiro viver a experiência do que assistir os outros vivendo. Então eu resolvo dar play e ainda no começo do vídeo, alguém no chat do Alanzoca comenta isso daqui. Esse jogo é de Play 3? Cara, esse jogo é do que, chat? É Play 2? Isso é Play 2? Não, é Play 3, eu acho. Cara, nesse momento, a minha cabeça, ela fez... E aqui até vocês vão se sentir enganados, mas calma que eu vou explicar tudo. Eu nunca tive PlayStation 3. Literalmente vocês. Ah, então você teve Xbox 360? Não, não tive nenhum dos dois. Então como caralhos eu lembrava de ter jogado esse jogo? É sério, aqui eu quase entrei em parafuso, tentando lembrar o que eu tinha deixado passar durante esse tempo todo que eu tava jogando Wolverine. Então eu pensei, já que comentaram que é de Play 2, e eu tô tão na dúvida assim, eu vou baixar o emulador de Play 2 pra ver se eu me lembro com mais clareza. Sério, cara, nesse momento a minha cara era de ponto de interrogação. Literalmente eu. Aí eu corri baixar o PC SX2, trava-língua da porra. Aí eu configurei meu emulador com um vídeo desse mesmo anjo aqui. E eu consegui achar o jogo sem muita dificuldade. Baixei, reconheci a ROM e abri o jogo. E galerinha do meu canal, eu tava jogando esse tempo todo o Wolverine errado. Ai, eu vou me matar às 11h99. A gente já vê pelo início que ambos são completamente diferentes. Pra vocês entenderem melhor, traçando uma linha do tempo do filme, o jogo de PS3 começa aqui, enquanto que o jogo de PS2 começa aqui. Só
uma leve distanciazinha de um pra outro. E eu, com certeza, continuava com cara de interrogação. Literalmente eu. Porra, de onde que eu lembrava tanto do Wolverine de PS3? Então, depois de passar uns minutos tentando puxar na memória e fritando a minha cabeça, tentando lembrar disso, eu resolvi entrar em contato com um dos meus antigos amigos do condomínio que eu morava, lá no Parque São Rafael. Lá na puta que pariu. O Gustavo, ou pros mais íntimos, o Abelha. Se por um acaso a gente não tinha jogado esse game no Xbox 360 dele na nossa época de infância. E a resposta dele foi essa. Putz, acho que foi, mano. Você jogava com o quê? Kaku Kategia, Tabaka Então tá aí. Esse aí foi o motivo de eu lembrar tanto desse jogo. Foi porque eu joguei na casa de um amigo. Tá, pera aí. Mas e o de Play 2? Esse, meus amigos, eu lembrei claramente como aconteceu. E o jogo também não era meu. Nessa época eu não lembro se eu tava na 6ª ou na 7ª série, mas eu lembro que eu peguei emprestado de um moleque da minha sala, que também se chamava Gustavo. Sim, todo mundo que eu esqueço o nome vira Gustavo. Vocês me descobriram. Não, brincadeira, ele realmente se chamava Gustavo. O Gustavo havia emprestado pro René, que levou o jogo pra escola pra devolver pro Gu. Só que aí eu vi o jogo e ele acabou perguntando se eu queria levar emprestado. E eu, com certeza, aceitei. E ele só me pediu uma coisa: pra levar pra ele no dia seguinte, que ele também queria jogar. Então, naquela tarde daquele dia perdido no tempo, no ano de 2009, eu me esbaldei nesse jogo extremamente gostosinho do Wolverine de Play 2. E não diferente dessa época, essa semana eu também zerei o jogo do Wolverine de Play 2 aqui no meu emulador. E eu recomendo ambas as experiências, tá? Os dois são bons. Voltando pro início do vídeo, eu acho que o YouTube me recomendou esse vídeo do Alan, porque eu acabei vendo muito vídeo de reação da galera ao trailer da Insomniac. Em específico, esse teaser aqui, que anuncia um jogo do Wolverine. E como eu disse pra vocês, nada desse vídeo foi apenas sobre a história do jogo do Wolverine, ou como é a lore do game, e coisa do tipo, se eu gostei ou não do jogo. Porém, foi mais uma história de como esse jogo ficou perdido na minha memória. E é bizarro como tem tantas memórias fodas que a gente acaba enterrando pela correria do dia a dia, pela loucura que é crescer e, tipo, só esquecer de experiências muito loucas que a gente teve quando a gente era menor. E esse jogo foi com certeza uma delas. Eu com certeza tive momentos fodas jogando ambos os jogos. Apesar de eu ter jogado muito pouco de Play 2, eu tive com certeza uma experiência foda, porque ele ficou marcado na minha memória. E se tratando do Wolverine de Xbox 360, eu com certeza também tive experiências muito fodas, porque eu joguei com amigos e, cara, isso tava simplesmente soterrado. Esse vídeo foi muito mais sobre como o Alan Zoca me ajudou a retomar uma memória que tava perdida por um total acaso. E eu gostei muito de ter feito esse vídeo. Eu acho que rejogar essas obras da época me deram um quentinho na alma. Se é que eu tenho alma. Acima de nós só a roda da frente, motoqueiro ateu. Se você tem algum jogo que você não consegue se lembrar de jeito nenhum, comenta aqui e vamos ver se a gente acha alguém que se lembra. Outra coisa, os vídeos vão começar a sair em antecipado pra quem for membro, e eu vou dar umas dicas de edição também. Pra quem não sabe, eu edito, né, profissionalmente aí já tem quase 10 anos. Então se você quiser aí receber algumas diquinhas de edição, considere se tornar um membro. E é isso aí, falou.